Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas curiosidades do livro de Jeremias para enriquecer o seu conhecimento e fazer com que quando você lê o livro de Jeremias você possa entender algumas coisas e observar algumas coisas que são muito legais no livro, né? Não são legais porque ele sofreu bastante, mas que possam enriquecer de alguma forma o teu conhecimento acerca do livro de Jeremias e do contexto bíblico como um todo. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Algumas curiosidades do livro de Jeremias eu já falei nos vídeos anteriores, mas eu posso relembrar você. Jeremias foi chamado ainda criança. Jeremias, ou talvez ali pré-adolescente, provavelmente na sua pré-adolescência, próximo ali dos 12, 13 anos de idade, Jeremias ainda era muito novo. E ele profetizou durante 40 anos, do ano 627 a.C. até o ano 585, cerca de 6 meses depois da destruição de Jerusalém, quando a Babilônia destrói toda Jerusalém. Jeremias, já anunciando o cativeiro, ele também já dá o tempo que o povo ficaria no cativeiro babilônico. Jeremias anuncia que o povo ficaria 70 anos no cativeiro e Jeremias fala que depois de 70 anos haveria um decreto e o povo poderia retornar a Jerusalém, retornar ao reino de Judá. Então Jeremias já fala isso antecipadamente como profecia. Nem toda profecia fala do futuro, Jeremias com certeza falou algumas coisas do futuro, mas geralmente Jeremias fala do problema da época. Jeremias fala para o povo se arrepender, traz uma mensagem de advertência e de juízo. Mas também Jeremias, além de trazer uma mensagem de juízo, e que isso também poderia ser do futuro, na época dele era futuro, mas ele também traz uma mensagem de esperança. Ele fala do Cristo, ele fala do Messias, ele fala da restauração do povo, ele fala da reunificação dos dois povos, um povo que estava disperso, o povo do norte, as 10 tribos de Israel. Então ele fala um pouquinho sobre isso também no seu livro. Então é uma curiosidade pra gente. Jeremias, ele nunca pôde casar, Deus não permitiu que ele casasse. No capítulo 16 a gente já falou sobre isso, Deus proíbe Jeremias de casar. Interessante isso, mas mostra uma grande dificuldade também do profeta, Jeremias foi proibido de casar. Então ele profetizou durante 40 anos, ele provavelmente ele morreu no Egito, a tradição judaica e um pouco da tradição cristã, que é baseada na tradição judaica nesse caso, fala que ele morreu apedrejado no Egito, que ele continuou pregando lá, anunciando o juízo de Deus, a advertência de Deus contra a idolatria, e por causa disso ele tinha sido apedrejado lá no Egito, provavelmente lá próximo da cidade de Alexandria, onde os judeus ficaram por muito tempo lá. Jeremias também tinha uma forma de falar, uma forma de profetizar muito parecida com a forma de Jesus. Jeremias usava de muitas analogias, de muitas metáforas, de muitas figuras de linguagem. Muito parecido com as parábolas de Jesus para contar uma história. Lá no capítulo 2, 3, por exemplo, Jeremias chama Israel, o povo de Judá, na verdade, de uma amante infiel, da esposa infiel de Deus, uma adúltera, uma prostituta. É assim que ele usa uma figura de linguagem para citar como o povo era diante de um Deus fiel, um esposo fiel. Jeremias chama o povo de um amante infiel, de uma esposa infiel. Ali também no começo do seu livro ele diz que o povo rejeitou o manancial de águas vivas de Deus e cavou cisternas para eles, mas eram cisternas rotas, cisternas que não retinham águas, e por isso que o povo passava dificuldade e passava sede. Ele também fala um pouco depois de uma videira degenerada, chama o povo de uma videira degenerada, uma videira nobre plantada pelo próprio Deus, mas que se degenerou, se afastou daquele que tinha a plantado. Jeremias fala, por exemplo, do oleiro e do vaso, da casa do oleiro. Jeremias fala, por exemplo, também do linho apodrecido. Então ele vai falando de várias metáforas. O livro deles é cheio de analogias, cheios de coisas interessantes, de histórias interessantes para nos apresentar um Deus preocupado com o povo, advertindo o seu povo, chamando o povo para a mudança, um povo que foi muito amado por Deus, foi construído por Deus, foi criado por Deus a partir de Abraão, que Deus sempre cuidou, sempre protegeu desse povo, mas esse povo tinha se afastado, tinha escolhido outros deuses, tinha idolatrado outros deuses. Em todo tempo Jeremias está falando, está profetizando de um Deus que ama esse povo, que está chamando esse povo para o arrependimento, mas que já que o povo não quer se arrepender, vai trazer juízo sobre esse povo, vai fazer com que esse povo seja levado à disciplina no cativeiro, mas ainda existem palavras de esperança, vai trazer esse povo de volta e vai cumprir o restante das promessas feitas a esse povo desde os tempos antigos, que é a vinda do Messias. Claro que nós sabemos hoje que o Messias é Jesus, mas
na linguagem de Jeremias, ele dá essa esperança para esse povo, a esperança messiânica de um reino restaurado, de um povo restaurado, de um povo agora sendo guiado verdadeiramente pelo próprio Deus através da vida do seu Messias. Então Jeremias usa muito essas analogias, muitas dessas parábolas, então ele é muito parecido com Jesus. Jeremias também é conhecido como profeta chorão, não por causa dos seus lamentos, mas muito por causa das suas profecias serem profecias tristes que causavam nele mesmo choro, porque ele queria que o povo se arrependesse, ele entendia como tudo ia acontecer, ele já via, profeticamente, tudo que ia acontecer com aquele povo, cativeiro, destruição, problemas, o templo sendo destruído, a cidade de Jerusalém indo abaixo, pegando fogo, tudo queimado, tudo destruído, uma verdadeira assolação. Ele já via isso antes de acontecer e via que o povo continuava com o coração endurecido, apesar das suas mensagens proféticas, apesar disso o povo não se arrependia, apesar de ouvir da sua própria boca as advertências, o juízo e o chamado ao arrependimento, o povo não se arrependia e isso causava dor no coração de Jeremias, porque na verdade Jeremias também era daquele povo, Ele também as promessas para aquele povo também se referiam a ele e a sua família, mas mesmo assim aquilo ali fazia Jeremias muito sofrer e por isso que ele é conhecido como o profeta do lamento, o profeta chorão. Essas são algumas curiosidades, talvez tenha outras curiosidades que eu tenha esquecido aqui, e com certeza tem inúmeras curiosidades. Já com essas curiosidades a gente já pode ter um pouquinho de conhecimento maior sobre o livro de Jeremias e quando você lê, você já possa de alguma forma se orientar na história, saber o que está acontecendo ali, poder de alguma forma aprender um pouquinho mais sobre o que Deus tem para falar para você através da leitura do livro de Jeremias. Então que Deus te abençoe, aproveite a leitura e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Lamentações, mais um livro de Jeremias, um livro escrito de uma forma poética. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.